Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, ou IEA, da USP. Acesse o nosso canal youtube.com/farofacrítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Toda quinta-feira, na hora do almoço, um novo programa Farofa Crítica. Divulgue entre seus amigos. E o Farofa Crítica de hoje recebe Cristiane Gomes, jornalista, mestre pelo Programa de Integração da América Latina PROLAN, diretora de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, dançarina também do Bloco Afro e Lu Obadimi. Como ela diz no seu Facebook, né? Uma jornalista que dança e uma dançarina que escreve. Cris, obrigado por ter aceito nosso convite. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve aí na Fundação Rosa Luxemburgo, sobre comunicação popular, como é que é isso? Bom dia, olá todo mundo, professor Denis, meu eterno professor, meu eterno mestre. Denis foi meu professor, gente, na universidade, muita alegria estar aqui, obrigada pelo convite, estou muito feliz. Bom, lá na Fundação Rosa Luxemburgo, né, eu sou coordenadora de projetos, a gente tem desenvolvido... Bom, só dar uma contextualizada no que é a fundação, né? Sim, importante. A Fundação Rosa Luxemburgo é uma fundação alemã, que há 15 anos está aqui no Brasil desenvolvendo projetos que apoiem a democracia, que apoiem, que estimulem o pensamento crítico, que estejam alinhadas aí à defesa dos direitos humanos, direitos da natureza. Nessa conjuntura que a gente está vivendo, isso é ainda mais importante. É uma zona em chamas. É uma zona em chamas, é um trabalho árduo, mas a gente está aí desenvolvendo esses projetos junto com movimentos sociais, coletivos, outras organizações, fazendo publicações também que visem que a gente possa dar nossa contribuição para o fortalecimento dessa nossa democracia que está tão fragilizada, que está tão detonada, né? Então, nesse sentido, a gente tem várias áreas de atuação, entre elas o estímulo à produção, ao apoio à comunicação popular, né? Certo. A gente entende a comunicação popular como um instrumento extremamente potente e eficaz para fazer uma frente a essa comunicação hegemônica dos grandes meios, apoiar os movimentos que fazem, né, essa comunicação. Então, a gente está desenvolvendo aí alguns projetos junto com, principalmente, coletivos periféricos que atuam com comunicação popular. Então, isso tem crescido bastante, né, Cris, ultimamente, né? Você tem vários coletivos aí, né? A que você atribui esse crescimento dessas iniciativas da periferia? Eu acho que é uma tomada de consciência de que a gente precisa criar os nossos próprios meios. Certo. Os meios que a nossa própria linguagem, a nossa própria forma de comunicação. Eu acho que essa luta, enfim, não desvalorizo, né, de incidir nos meios, nos grandes meios. E isso a gente está falando de comunicação, mas vale para tudo, né? Eu não quero criticar quem acredita nisso, mas, claro, na minha opinião, a gente tem que criar os nossos próprios campos. Então, eu acho que esse movimento cultural, periférico que aconteceu, né, sei lá, 15, 20 anos para cá, principalmente, né, do saraus, do estímulo à leitura, dessa galera conseguir furar esse bloqueio, fez com que essa molecada, essa meninada, essas meninas e meninos se articulassem para criar seus próprios meios para ali se verem representados, né? Então, acho que a escritora ativista norte-americana Bell Hooks fala muito isso, né? Da importância da gente criar os nossos próprios meios. Ela fala no contexto das mulheres negras, mas eu acho que a gente consegue transferir isso também para os jovens que estão na periferia, porque, né, a gente liga a televisão e assiste, sei lá, a Globo, outro grande meio de comunicação, ou pega uma grande revista, a gente não se vê ali, né? Eu não consigo me reconhecer, não consigo reconhecer ali essa narrativa
de ação, essa riqueza que tem nas periferias. E quando aparece, parece aquela forma estigmatizada, né? Da violência, do ladrão, do bandido, né? Exato, é sempre essa narrativa de dor, essa narrativa de violência. E não de potências, né? De falta, que claro, ela existe, a gente não está negando isso, mas existe também potência, existe também ação, criatividade. E aí eu acho que, né, por exemplo, citando o trabalho que o pessoal do Desenrola e Não Me Enrola faz aqui na Zona Sul, formando repórteres populares, eu acho que isso estou citando um exemplo, mas o Brasil está cheio deles, né? Então é um caminho muito rico que mesmo com essa conjuntura horrível que a gente está vivendo, eu acho que é possível de ser fomentado e que se espalhe cada vez mais para que essa juventude crie a sua própria narrativa e seja protagonista dessa narrativa, né? Não seja só algo que recebe essa narrativa de dor, de violência, mas que fale, aqui a gente está produzindo também, aqui a gente está fazendo, né? Então, acho que é muito importante esse cenário que a gente está vendo aí. E você está vendo algum impacto, assim, por exemplo, nessas comunidades que têm esses projetos, tem modificado do ponto de vista da consciência política dos moradores, ou mesmo das mobilizações? Tem algum impacto, assim? Você viu isso? Olha, eu acho que é uma coisa... Acho que tem o tempo histórico, sabe? Certo, é mais longo prazo, né? Porque realmente a gente tem todo o mainstream aí, né? A gente tem todo um cenário todo concomunado, né? Assim, articulado, né? Então, sei lá, a imprensa, as igrejas evangélicas, tudo isso que acontece e que a gente viu nas últimas eleições, né, com o WhatsApp, com essas redes, né, essas redes sociais, e o impacto da televisão. Então, eu acho que é um trabalho de formiga que tem que ir acontecendo para a gente vislumbrar lá na frente. É lógico que no micro a gente consegue ver isso, né? Os jovens, as famílias desses jovens que passam a ter acesso a vários processos mesmo, né? Porque eu acho que... Que tipo de processo? A gente está falando do processo de formação, né, desse jovem. Então, sei lá, se a gente pensa um processo de formação de repórter popular, né? Esse jovem vai lá, essa jovem vai lá, tem esse curso de formação, né, de repórter, isso tá nela inteira. Então, quando ela volta para casa dela, na relação familiar ali com as pessoas que estão em torno dela, isso também, é lógico que não é uma coisa assim, né? Porque às vezes a gente também é um tanto imediatista, né? E de querer que aquilo, de chegar e falar, olha, eu detenho conhecimento, vou ensinar para vocês e a partir de amanhã vocês estarão livres, vocês estarão na rua e a gente vai derrubar o presidente, sei lá. Infelizmente não é assim, né? Mas não é por não ser assim que isso não pode ser feito, né? Eu acho que é um processo que tem que ser constante, que tem que acontecer e acredito mesmo nas pequenas vitórias, né? Não só com a comunicação, mas eu acredito também na arte, a arte comunitária, a arte que acontece nas periferias, com teatro, com sarau, com poesia, com literatura, o encontro. Então, acho que essa juventude pode ser um polo irradiador, assim, para a sua comunidade, com as suas famílias, né? Mas é isso, algo que tem que ir crescendo num processo histórico mesmo, porque é difícil algo milagroso e instantâneo nesse contexto tão adverso que a gente vive e acho que hoje em dia, especialmente, assim, enfim, de uns anos para cá, desde o golpe contra Dilma e esse avanço dessas forças conservadoras na sociedade e junto com uma crise econômica ferrenha, com desemprego avassalador, isso tudo tem impacto, né? Tem impacto na saúde mental das pessoas, né? Na saúde, estou falando do sentimento, do subjetivo mesmo, né? Então é algo que a gente não desanima, continua lá, mas com essa percepção de que vamos lá, devagar e sempre, sabe? Certo. E você é jornalista, né? O que te levou a caminhar, a ir para esse campo? Né? Você não aspirar, por exemplo, na grande imprensa, que isso, infelizmente, ainda está muito presente na maior parte dos alunos de jornalismo, né? Sim. Todo mundo quer ir na Globo, né? Ir Quer pra então na Folha, Folha, né?
Que de fato é o charme, né, da profissão e tal, né? É. Bom, quando eu estava na universidade, eu entrei na universidade, a gente, né, esse imaginário de, eu vou apresentar um telejornal, né, ele é presente, né, mas à medida que eu fui fazendo a universidade, eu tinha um professor que me dava muitos elementos críticos para pensar na sociedade, chamado Denis de Oliveira. Mas não saiu, demorado, né? Eu tive a sorte de fazer... A Unimep era maravilhosa. A Unimep, que é a Universidade Metodista de Piracicaba, há uns anos atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, não, brincadeira, já faz um tempo, tive a sorte de pegar um momento que a Unimep tinha uma grade muito crítica, né? Então, isso abriu muito os meus horizontes, né? A vivência na universidade, fora dela também, né? Naquele clima universitário de Piracicaba. Então, isso foi abrindo a minha percepção. E quando a gente fez um trabalho de conclusão de curso sobre o movimento hip hop aqui em São Paulo e sobre o impacto desse movimento cultural na vida dos jovens, e antes disso tudo... isso, enfim, fez com que eu pensasse que eu queria trabalhar, colocar o meu ofício de jornalista a serviço de um bem comum, né? Perfeito. É lógico que precisava pagar os boletos, né? Mas eu queria construir a minha carreira com base num jornalismo que fizesse a diferença, né? Que não fosse um jornalismo de grande imprensa, de redação e tal. E aí eu tive também a sorte, graças a Deus, de conseguir trilhar esse caminho. Então... trabalhei com Movimento Sem Terra por muito tempo, trabalhei com sindicatos, trabalhei com movimentos negros também, coletivos artísticos da periferia, organizações não governamentais, né, na área de educação, na área de direito à cidade. Então eu fui sempre conseguindo trilhar esse caminho de estar inserida num contexto onde eu trabalho, pago as minhas contas, mas consigo também aí fazer a diferença, defender um ponto de vista que eu acredito. Então, eu tinha, quando pequena, também um sonho de trabalhar na TV Cultura, né? TV Cultura? E consegui também. Trabalhei lá por 2 anos, que era o que mais dentro da minha trajetória, é o que mais se aproxima. Onde lá, na TV Cultura? Eu trabalhei no Manos e Minas. Manos e Minas, tá. É verdade, você tinha falado disso aí. Eu trabalhei no Manos e Minas por 2 anos. Que tá acabando, tá retirada, né? Que acabou. É absurdo, né? E foi muito legal, assim, porque quando eu trabalhava lá, a gente... É na época do Robin, como é que ele chama? Que é o nome dele? Do Nico? Do Nico, isso. Foi. Quando eu comecei a trabalhar, o Nico era o diretor, aí mudou a direção, eu não lembro agora o nome do diretor que entrou, mas enfim, a gente passou por um processo também, porque assim... O programa tinha esse caráter de mostrar essa produção da periferia, negra, muito do que a gente estava falando no começo, né, de comunicação comunitária, porque a TV Cultura, por ser uma emissora pública, até então, deveria, né? É o espaço onde a gente poderia ir sem rabos muito presos, né? É claro que a gente sabe que sempre existem alguns, né, porque Estado é aquela coisa. Alguns rabinhos presos. Alguns rabinhos sempre estão ali presos. Mas a gente tinha ali um espaço muito privilegiado para poder tocar. Falava, né, de coisas legais, assim, mas tocava o dedo, colocava o dedo na ferida também, né? Então a gente conseguia fazer esse equilíbrio, essa equipe que a gente tinha ali na época, a Maria Amélia Rocha Lopes, a Mariana Gabriel, a gente fazia ali um timinho bem bacana, legal. Assim, né? Eu atuava como repórter, fazia edição das matérias, né, também. E aí foi engraçado que eu acho que em 2009, 2010, houve uma tentativa de acabar com o programa. Eu lembro disso aí, E foi muito legal a reação. O pessoal foi lá na cultura, né? O pessoal foi lá e a gente fez uma articulação, todo mundo lá acionou suas redes, a gente chegou a fazer algumas audiências na Assembleia Legislativa, alguns deputados estaduais progressistas ali apoiaram a gente. Suplicy, que está em todas, né, também. Esse aí não perde uma. Não perde uma, mas apoiou a gente lá também. O Gianazzi, o deputado Carlos Gianazzi. E aí foi um processo muito bacana, a gente conseguiu reverter a situação.
Eu acho que é porque a gente estava ali também num contexto favorável para Certo. isso. Era um ano eleitoral, se não me engano. 2010 era eleitoral. E aí acabou, né, o governo do estado, acho que pensou, bom, a gente vai pegar mal e tal. E aí a gente conseguiu reverter o fim do programa. Certo. Então, assim, eu acho que a gente teve a nossa luta combinada com contexto favorável, Tá. né? E aí a gente ficou muito feliz quando a gente voltou muito mais fortalecida também, né? Mas, infelizmente, agora... É um contexto diferente, enfim, né? é um contexto muito diferente, muito diferente. De retrocesso. Muito diferente. E o governo do estado, enfim. Então, realmente, teve... Eu acho que as pessoas também estão com uma certa, em geral, assim, uma angústia paralisante em alguns momentos, né? Você percebe isso nos projetos de comunicação popular? Esse sentimento geral de um certo retrocesso, de uma angústia, não? Tem impactado os projetos? Como é que os meninos estão? Eu acho que a juventude tem outro modus operandi, né? Outra pegada, assim. Eu acho que tem, lógico, tem um impacto, assim, enfim, pensando em contextos, por exemplo, o contexto do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que eu acho que é um microcosmo do que a gente vive no Brasil, mas uma violência muito mais escancarada, assim, não que ela não exista aqui em São Paulo, nas periferias também, né? Claro. Então, acho que tem esse impacto, mas a juventude, ela lida com isso de uma forma mais papum, entendeu? rápida. E de falar, não, vamos aí, tá difícil, mas vamos. E aí, depois de um certo tempo, com tanta coisa que a gente já viveu, né? Eu acho que as pessoas mais velhas tendem a sentir isso de uma forma mais impactante, assim. Eu acho, na minha opinião, né? Tá. É bem pessoal isso, assim, de ficar um pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que geral tá rolando uma desarticulação. Acho que é um momento que tá todo mundo meio... Mas eu deposito toda a minha esperança na juventude, Legal. assim, porque tem um gás, né? É importante. Eu tive um tempo atrás, agora tá mais de boa. Mas continuo aí fazendo as minhas coisas. Não, tá com todo gás ainda. Deixa eu te É. falar, Mar, já que você me denunciou que eu fui seu professor de Unimap, vou te contar um segredo de tempo de Unimap. Posso contar? Ai, Você por gosta favor, ainda como é? de sorvete de creme ou não? Oi? Você gosta de sorvete de creme ainda? Ai, tá meio em Você tá desuso. feliz, né, creme? Aquela... Não, era muito. E as pessoas me apresentavam, né? Com Eu ia na creme, casa da família, tipo, mãe, isso aqui é creme. Eu ficava, não, meu nome é Cristiane, né? Tá meio em desuso agora. Então tá. Porque, enfim, eu tenho ido pouco pra Piracicaba, é mais a galera de Piracicaba, De Pira, né? isso, de creme. E aí eu tenho boas e queridas e queridos amigos lá, mas e quando eu vou pra lá é creme. É creme. Não tem jeito, não tem jeito. Mas você gosta de creme ainda? Eu gosto, eu acho charmoso. E a Serena? Gosta? Hã? E A Serena não sabe ainda. Preciso contar pra ela que a mamãe é chamada de creme. E aí tem os, né, cremosa, cremucha, Tá cremilda, certo. essas coisas. Cremilda. Cris, você também faz parte do Ilobadmin, né? O bloco afro de mulheres negras aqui, né, em São Paulo. Fala Sim. um pouquinho da experiência, o que é o bloco que tem feito. Porque não é só o bloco afro, tem trabalhos também políticos, né? Sim, sim. O ILU é um grupo que existe aqui em São Paulo há 15 anos. Acho que 15 anos. Agora em 2020 a gente vai fazer 15 anos. É um bloco formado só por mulheres, mulheres negras e mulheres não negras também, ainda que o protagonismo do grupo seja das mulheres negras. E a gente desenvolve aí, a gente tem vários projetos, tem o bloco de carnaval, que começa os ensaios normalmente aí em setembro, outubro, num processo de oficinas de rua para mulheres, que desemboca aí nos cortejos que a gente faz no carnaval. Então é um processo também muito, muito potente, muito rico, né? Porque a gente tem a oportunidade ali, para além de aprender a tocar um instrumento, aprender a dançar, conviver ali também com uma diversidade de mulheres, né? Isso é muito rico. Para além disso, o ILU desenvolve vários outros projetos de valorização da cultura negra. Então tem o ILU na Mesa, tem a Tenda Afrolúdica, que são espaços com brincadeiras africanas, afro-brasileiras para as crianças, que acontece em alguns espaços mais alternados, assim, ou então quando a gente faz também um espaço algumas festas, alguns encontros, a gente leva a Tenda Afrolúdica. O ILU na Mesa, que é um ciclo de debates que a gente faz aí 1, 2 vezes por ano.
E o bloco em si, a gente todo ano, nesses 15 anos, a gente sempre faz, a gente tem um tema e nesse tema a gente faz uma homenagem ou a uma mulher negra de referência, de preferência que esteja ainda com a gente, porque a gente acredita que é importante a gente valorizar as nossas, enquanto elas estão aqui com a gente também, né? Ou então trechos da nossa história, né? Então a gente já cantou as Acotirenes, que eram as mulheres quilombolas, o Atlântico Negro, que foi a chegada dos africanos e africanas aqui no Brasil. Já homenageamos Raquel Trindade, que né, agora virou ancestral, mas na época ela estava com a gente. A Elza Soares, que foi uma alegria também. A Nega Duda, que a gente tem a honra de estar com a gente, sambadeira do Recôncavo, maravilhosa, que faz parte do grupo também. E esse ano a gente vai homenagear a Lia de Itamaracá. 2020? 2020. Então, esse processo todo é um processo de formação também, né? E é muito rico que, ao longo desses anos, o ILU também foi se moldando cada vez mais político nesse espaço público, porque a gente faz os ensaios na rua. A gente tem uma sede que fica no Bom Retiro, onde tem cursos, atividades e tudo. Mas o nosso espaço é a rua, né? A gente ensaia na rua. E é muito louco. Eu que tô no grupo aí há 13 anos... Tá desde o comecinho? Tô desde o comecinho. Na verdade, eu perdi 2 carnavais. Entrei no 3º carnaval. E aí, as mudanças no espaço público é algo muito... A quantidade de pessoas, né? Como tá mais árduo, né? Como tá mais cru mais cruel esse espaço da rua pra gente que tá lá, né? Sim, tá muito. A gente consegue ver essa escalada, né? De vulnerabilidade. Eu tenho assistido, né? Esse ano eu fui também, né? E de fato se percebe, né? Essa mudança, né? E é toda uma intervenção do centro de São Paulo muito forte, né? Tem um interesse até especulativo, né? De intervenção no centro. Agora a gente tá, por exemplo, sem lugar para ensaiar. Quando a gente engrena o processo das oficinas, a gente ensaia sempre aos finais de semana, né? De sábado e domingo. Sábado a gente ensaia no Anhangabaú, embaixo do viaduto ali. E domingo a gente ensaia na Praça chama Patriarca, mas eu já renomeei, da Matriarca. Praça da Matriarca. Não faz sentido 400 mulheres ensaiando ali, chamando aquilo de Patriarca. Não, é a Praça da Matriarca. Então, a gente ensaia na Matriarca em cima. E agora a gente está com um problema, porque o Anhangabaú está passando por reformas, né? Tá tudo em obra ali, uma obra totalmente para gentrificar o centro, né? Higienista, para tirar ali aquele espaço. E a gente está, e não só assim, estamos sem espaço para ensaiar, é que essa falta de espaço está relacionada com uma tentativa, né, institucional do governo da cidade, que está alinhado com o governo do estado, que está alinhado com o governo federal, de impedir que as pessoas fiquem naquele espaço, né? Sejam elas nós ou sejam elas também as pessoas que moram na rua, né? Como se as pessoas morassem na rua porque, eu quero morar na rua, que legal, né? Parece isso, né? É uma opção da pessoa. É uma opção da pessoa, né? Quem quer morar na rua? As pessoas moram porque realmente não tem pra onde ir. Não tem para onde ir. É lógico que você tem um caso ou outro de uma pessoa que, sei lá, tem uma questão de esquizofrenia, alguma outra questão de saúde mental, mas isso também, é uma minoria. E mesmo assim também, o problema tem que ser tratado, exato. Não pode ser reprimida. Exatamente. Então... Enfim, é muito lamentável que a gente está assistindo aí. E se alguém quiser conhecer o ILU, tem o site do ILU, você quer falar um pouquinho? Tem o site, é www.iluabadenim.com.br e tem as redes sociais, né? Tá no Facebook, no Instagram, Twitter acho que não tem, mas no Facebook e Instagram é possível. ILU Abadenim, né? ILU Abadenim. Okay. A gente retorna os ensaios agora em setembro. Em setembro a gente volta aos ensaios. Aos sábados e domingos. Aos sábados e domingos. Tá. Não, no primeiro momento são alternados. Sábado ou domingo, Sábado ou domingo, até dezembro. Tá. Aí a partir de janeiro, sábados e domingos até o carnaval. Tá. É o local, vocês estão aí na venda por causa do... a gente segue aos domingos na Matriarca, né, na Matriarca. E aos sábados a gente tá vendo como é que a gente vai, onde a gente vai. Muito bem. Obrigado, linda. Valeu. Obrigada, que ótimo adorei, te rever. Adorei, foi ótimo. Parabéns aí pelos projetos. Sucesso. Obrigada. E está convidada para vir mais vezes aqui. É só me chamar que eu venho. Então tá bom. E um beijo para a Serena. Pode deixar.
Estamos encerrando então mais um programa Farofa Crítica, que hoje conversou com a jornalista Cristiane Gomes. Acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/farofacrítica. Inscreva-se, clique no sininho para receber notificações. E para encerrar, uma frase do Pablo Neruda. Escrever é fácil. Você começa com letra maiúscula, termina com ponto final. No meio, põe ideias.